Queridos, vamos lá, terceira parte da nossa aula desta semana, nossa aula do dia 19, tá? Tô postando antes para poder ficar mais fácil para todo mundo, né? Só confirmar, dia 19, né? Porque hoje é 18, perdão, não sabe, fiquei internado, então não tô muito bem ainda. Então vamos lá, nossa terceira parte nós vamos falar o quê? Essa aula agora é exatamente de qual assunto? Nós vamos falar poder legislativo, nós vamos falar sobre poder legislativo, mas assim, só para todo mundo entender, anotar, nós vamos falar de poder legislativo em qual sintonia e qual lógica. Nós vamos falar de poder legislativo, é uma introdução, tá? Nós vamos introduzir o assunto poder legislativo, porque nossas próximas aulas, espero que sejam presenciais, eu te volto a fazer ela presencial, senão eu continuo postando um vídeo aí eu posto um vídeo para cada aula, tá? Quer dizer, não vou falar que é um vídeo para cada aula, se eu ver que o assunto precisa ser cortado para não ficar cansativo, eu divido, no mesmo dia eu posto 3 vídeos, por exemplo, igual estamos fazendo agora, tá bom? Deixa eu pegar água aqui, continuando. Então, o que a gente tem que entender de poder legislativo? Nós vamos falar da introdução. O que eu falei agora há pouco, na ideia do espírito das leis, Montesquieu, então você entende o que? Poder legislativo, a função dele, para a gente entender nessa parte inicial, é legislar. Parece que é simples, mas legislar significa criar, significa normatizar, significa criar. É o poder, queridos, de criação. É o poder de criação. Como assim poder de criação? É o poder que tem atribuição, uma atribuição muito pesada de criar normas, de criação de normas. É o poder que cria a própria estrutura do direito. A gente pode até falar que o direito emana do povo, que eles aprenderam que a Constituição, poder constitucional originário, a origem é o povo, mas ele se materializa pelo poder legislativo, que é ele que vai estruturar, determinar o que vai ser colocado no texto constitucional, o que vai ser colocado numa lei. Então, o poder legislativo é o poder que faz o que pra gente? É o poder que cria normas de uma forma um pouco mais compacta. Acho que é legal você usar a palavra norma. É o poder que faz o quê? Que cria o que? Regras. Ele cria regras básicas, né? E eu já também devo ter comentado em aula, se não comento agora. Você tem que entender que o poder legislativo, para ficar mais sério, normas quer dizer o que esse poder vai fazer? Ele cria 3 signos diferentes. Signos são atribuições, não precisa entrar muito no mérito disso. O poder legislativo tem 3 coisas quando ele faz normas, quando ele cria regras. Ele cria para todo mundo, para o Estado ou para o particular, ele cria obrigações. Uma lei cria obrigação, ou uma lei cria permissões, ou uma lei cria proibições. Então, quando eu falo que o poder legislativo cria normas, cria regras, eu estou falando que ele está estabelecendo condutas obrigacionais, condutas permissionais, estou permitindo alguma coisa, ou condutas proibitivas, estou proibicionais, está proibindo alguma coisa. Então você tem condutas obrigacionais, de obrigar, você tem condutas, normas permissivas ou normas proibitivas, tá? Então você tem uma ou outra. A mesma lei, a mesma norma jurídica, ela não vai te obrigar e te permitir ao mesmo tempo. Da mesma forma, não vai te obrigar e te proibir ao mesmo tempo. Ela vai fazer uma coisa ou outra. Ela vai fazer sempre uma coisa ou outra. Tá ok? Maravilha? Então, o poder legislativo é aquele poder de legislar, que ele estabelece regras sociais, regras intersubjetivas, a relação de você com outra pessoa, intersubjetivas, nunca intrasubjetivas, nunca você com você. Isso o direito não comporta. É o problema, eu com eu, que me vai para terapia, para psicólogo, né? Tudo bem, eu tenho meu remédio. Mas eu tenho obrigações, mas o poder ele trabalha com o que? Ele cria obrigações, permissões ou proibições, tá? Mas cria proibições, permissões, tudo isso aqui, essas 3 coisinhas, dentro das normas, dentro da estrutura normativa, que depois a gente vai aprender lei, a gente vai aprender emenda constitucional, medida provisória, lei delegada, beleza? Então a gente vai aprender tudo isso com calma depois, tá bom? Que até as próximas aulas vamos chegando lá ainda, tá? Vamos falar de comissão, vamos falar de CPI, que é um negócio legal, beleza? E o poder legislativo, ele está no texto constitucional, para anotar,
do artigo 44 até o artigo 69. Do artigo 44 até o 69 da CF fala do Poder Legislativo. Nós vamos trabalhar do artigo 44 até 69. Obviamente, não vou trabalhar nessa sequência. Quando eu falo de comissão, eu vou lá para frente. Quando eu falo de lei, eu volto. Mas tudo que nós vamos falar nesse semestre está do 49 até o 69. Obrigatoriamente, nós vamos passar por tudo. Não numa sequência exata, tá bom? Então, Poder Legislativo está no artigo 44 até o 69 da CF. Beleza? Para hoje, eu quero que a gente entenda, vocês entendam duas coisinhas para a gente fechar nessa fora isso que eu já expliquei, tá? O que eu tenho que entender? O nosso poder legislativo, obviamente, eu já devo ter comentado isso aula, o nosso poder legislativo federal dos estados e municípios, depois eu comento brevemente, que é tranquilo. Nosso legislativo federal, ele trabalha com duas coisas que a gente tem que saber, não pode esquecer que são duas coisas diferentes, tá? Eu tenho o Poder Legislativo Federal, ele trabalha com o sistema bicameral e com o sistema bicameralismo. Ele trabalha com bicameral e com bicameralismo. São coisas, ó, vou colocar aqui, ó, diferentes, são coisas diferentes, tá? Sistema bicameral e sistema bicameralismo, tá? O que é o sistema bicameral? O bicameral quer dizer que no âmbito federal, o nosso poder legislativo ele é dividido em duas casas. Nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Bicameral, duas casas. Duas casas. Então, no âmbito federal, o nosso sistema ele é formado por duas casas. Vê se fica mais fácil. Qual é o nome do nosso Poder Legislativo Federal? Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, é formado pelo sistema bicameral. Dentro do Congresso Nacional existe Câmara dos Deputados e Senado Federal. Deu para entender? Então, quer dizer o que? Âmbito federal eu tenho o chamado, vou por aqui, Congresso Nacional, CN, Congresso Nacional. O Congresso Nacional é o Legislativo Federal. Congresso Nacional é o Legislativo Federal. Esse Legislativo Federal, que é o Congresso Nacional, ó, começa lá no 44 falando disso. Ele é formado internamente, ele é formado por quê? Porque obrigatoriamente, segundo a Constituição, ele é um sistema bicameral. Duas casas. Ai, vou abaixar muito. Bicameral, duas casas. Quer dizer o que bicameral? Ele é formado pela Câmara e pelo Senado Federal. O que é a Câmara? O que é o Senado? Nossa próxima aula, tá? Bom, depois a gente pensa que se um representa o povo, não representa, se um representa o Estado, não representa, depois a gente vai trabalhar melhor com isso, tá bom? Ai. Então vamos entender, bicameral é o sistema do Congresso Nacional, o âmbito federal. Congresso Nacional é o nome do nosso Legislativo Federal. Qual o nome do Legislativo Federal? Congresso Nacional. Que é formado, olha a diferença da forma de falar, que é formado pela Câmara e pelo Senado. Eu não falo que a Câmara e o Senado é o Legislativo Federal. A Câmara e o Senado juntam-se, formam o chamado Congresso Nacional, que é, aí sim, o Congresso, que é sim, perdão, o nosso Legislativo Federal. Então o nosso Legislativo Federal é formado pelos deputados e pelos senadores, beleza? Só para não ficar no ar, porque eu tinha falado que esse sistema bicameral, ele é só no âmbito federal, é óbvio, né? Então, para anotar, se colocar um asterisco aí, um OBS, coloca OBS. OBS, professor, OBS. O que coloca no OBS? Você vai colocar o quê? O que existe no Brasil, um sistema unicameral também. A gente tem um sistema unicameral. Onde eu vejo unicameral? Antes de ver onde eu vejo, unicameral já está visando, é uma única casa. Unicameral é uma única casa legislativa. Uma única casa legislativa. Por que uma única casa legislativa? Volto para o bicameral. Bicameral é formado por duas casas legislativas. Câmara e o Senado. Volto. Sistema unicameral. Sistema unicameral é formado por uma única casa. E tem no Brasil? Tem. Então, quem é unicameral? Ué, os estados, Distrito Federal e municípios. Cada um tem uma única casa legislativa. Você tem a Assembleia Legislativa, você tem a Câmara dos Vereadores. Então, cada ente federativo fora, esquece, por favor, esquece o poder, o âmbito federal. Nós temos o quê? Unicameral, uma única casa. Onde tem a unicameral, que é uma única casa que forma o poder legislativo? É nos estados, Distrito Federal e município. Não esqueça do Distrito Federal, tá?
unicameral. E bicameral é só no âmbito federal, só no âmbito federal. Bicameral formada por duas casas, Câmara e Senado, que é a somatória dos dois, cria o chamado Congresso Nacional, bicameral. Beleza? Deu para entender? Então quase acabando. Bicameralismo. O que eu tenho que entender de bicameralismo? Bicameralismo, obviamente, eu estou falando do sistema bicameral, tá? Eu estou lá em cima, no âmbito federal. Beleza, para todo mundo entender. Pra gente fechar, porque essa aula tá ficando um pouco mais extensa que as demais, tá bom? Vou tentar não estender muito. O que é o bicameralismo? Bicameralismo funciona assim. A matéria, a lei que está sendo votada, ela tem que ser tratada, vou falar de forma assim, bem genérica para todo mundo entender, tá bom? De forma bem genérica para todo mundo entender. Ah, é assim, calma, respira. É só para todo mundo entender de forma bem clara. Quando a gente for entrar no processo legislativo, vai ficar mais fácil visualizar isso, tá bom? Mas quero que vocês entendam agora. Bicameral, duas casas. Unicameral, uma única casa. Bicameral, âmbito federal. Unicameral, Estado, Distrito Federal e municípios. Bicameralismo. Quer dizer o quê? Você tem uma lei aqui, ó. Tô no âmbito federal, hein? Ó, pega a canetinha. Está no âmbito federal. Você tem a Câmara, você tem o Senado. A lei está sendo votada, ó. Eu tô falando do bicameralismo, hein? Bicameralismo. A lei foi votada na Câmara. Aprovou na Câmara. Mandou pro Senado. O Senado, presta atenção, alterou o conteúdo, alterou. Modificou o que a Câmara fez. O Senado alterou o que a Câmara fez. O que vai acontecer? Bicameralismo. Ele fala que a lei, a matéria que está sendo votada, vou falar devagar para anotar, a matéria que está sendo votada tem que ser tratada de forma idêntica nas duas casas legislativas. Tem que ser tratada de forma idêntica nas duas casas legislativas. De forma genérica, aprovou na Câmara, mandou para o Senado. O Senado alterou. Alterou? Vai para aprovação? Não, não vai para aprovação não. Essa matéria tem que ser tratada de forma idêntica nas duas casas. Se o Senado alterou, quer dizer que esta alteração não passou, ó, na Câmara. O que eu tenho que fazer? Pegar a lei e mandar, retornar para a Câmara votar aquela matéria a qual ela não votou. Como é? Por que ela não votou? Ué, ela votou assim? Não, não votou não. Ela votou aquela lei principal. A lei principal. Ela não votou a alteração que o Senado fez. Se o Senado alterou, quer dizer o quê? Houve uma modificação. Essa modificação tem que passar pela nova casa, pela casa anterior, pela Câmara. Vê se dá para entender assim. Eu tenho casa iniciadora, casa que vai iniciar, e casa revisora. Casa que inicia e casa que revisa. Casa, se começar no Senado, quem revisa é a Câmara. Se começar na Câmara, quem revisa é o Senado. Chave de tudo. Se a matéria começar em uma, se a outra der um ok, maravilha, manda para o presidente, depois a gente vai ver como funciona isso. Mas se uma casa votar e mandar para outra, e essa outra modificar, alterar alguma coisa, criar, mexer em qualquer coisa aqui, bicameralismo. A matéria volta para ser tratada novamente na casa que iniciou. Beleza? Volta novamente para ser tratada na casa que iniciou. Beleza? De novo, se tiver dúvida, eu estou criando um fórum para cada aula. Tem o Instagram, tem o Caramba 4, meu e-mail, é só mandar dúvida, beleza? Qualquer dúvida, só dá um alô. Lembrando que daqui para frente nós continuamos com o Poder Legislativo. Hoje foi uma aula de introdução ao Poder Legislativo. Show? Boa semana a todos, meu abração.